Falando a respeito da Escritura Sagrada, a gente vai entender um pouco melhor sobre a Páscoa, né? O endereço eu deixo para você. Vai lá no capítulo 12, você vai entender bem direitinho. Mas esse acontecimento, lá na Escritura, fala um pouco atrás. Se a gente nos voltar em Êxodo, no capítulo 2, no verso 23 e 24, vai falar a respeito de um povo que vivia escravo, o povo de Israel. Fazia 400 anos que o povo vivia na escravidão e que era muito oprimido. Quanto mais eles faziam, mais opressos eles eram tornados. Então eles oraram ao Senhor e Deus ouviu a sua oração. Bem, Deus ouve a oração. Isso é importante a gente ficar ciente disso, a gente tomar consciência disso, porque Deus, Ele tem escutado o seu povo. Não quando nós andarmos distantes dele, porque os nossos pecados faziam separações entre nós e Deus. Então a gente vai ver aqui em Êxodo, já um pouco mais na frente, a história. Muitas vezes a gente pensa que na Escritura, uma virada de página, isso é como se fosse simplesmente aquele momento da gente passar uma página. Não, isso se leva tempo para que haja esses acontecimentos na vida das pessoas. E lá em Êxodo, no 12, 27, capítulo 12, no verso 27, vai dizer assim: respondereis. Isso é uma resposta que Deus diz para quando os nossos filhos perguntarem a respeito do que é a Páscoa. Ele diz: responderei. É o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel, lá no Egito, e livrou as nossas casas. Olha que coisa maravilhosa. Deus havia enviado 9 pragas ali, quando me referi àquele momento de escravidão do povo. Deus levanta Moisés, e poderosamente a sua mão começa a operar na vida daquelas pessoas, aquele povo que viveu naquela época. E Deus envia 9 pragas, ou seja, cada uma daquelas pragas significando exatamente a destituição daqueles deuses que eles adoravam, aquele povo pagão, aquele povo que vivia totalmente longe e distante da vontade do Senhor e estava oprimindo a um povo que tem um dono. Sim, você tem dono, você é um povo de propriedade exclusiva do Senhor. Então a Páscoa Páscoa é liberdade, Páscoa é justamente comemorarmos aquilo que era na nossa vida e nos prendia, e nos detinha, e nos impedia de conhecer ao Senhor. Nós éramos também escravos do pecado. O sacrifício de Cristo foi perfeito ali no Calvário. Então, Páscoa é liberdade. Lá em 1 Coríntios, capítulo 5, no verso 7, na parte B do versículo, vai dizer assim: pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, ele foi imolado. Ele nos propiciou a liberdade através do sangue e da sua vitória na cruz. Sabe o que é que significa isso, igreja? Significa exatamente a gente entender que o sacrifício ali que foi feito pelo Cordeiro, uma vez por todas, foi consumado. Então, para aqueles que creem, aqueles que vão vir a crer, Cristo nos libertou do poder do pecado. Nós somos livres. Portanto, chocolate, festa, feriado, tudo isso tem seu lugar. Mas o verdadeiro propósito é celebrar a Jesus Cristo. Celebre a sua liberdade, que só o Senhor poderia ter conquistado. E assim o fez, de uma vez por todas, para um povo a quem ele remiu, a quem ele libertou para a glória do seu nome. Suprindo vidas, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.